noite a todos, todas e todes. Estamos aqui na última mesa do nosso evento, tem chegado o dia do encerramento. E para fechar esse ciclo de 3 semanas, temos como convidada Juliana de Moraes Monteiro, pós-doutoranda na FRJ, vinculada ao programa PDR10 da FAPERJ. E hoje ela vai comunicar a palestra O Fracasso das Imagens na Arte Contemporânea. Eu sou mediadora da mesa, com minha colega e parceira audaz de deveres na pesquisa, Bruna Teste. Muito obrigada a presença das duas, muito obrigada a todos os ouvintes do YouTube. Juliana, a palavra é sua. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Obrigada, Annelise. Valeu, um prazer estar aqui com você e com a Bruna nessa mesa. Bom, é uma alegria estar aqui hoje, de volta à minha casa, ainda que virtualmente, né? A minha casa UF, e ver que tem alguns colegas e amigos que devem estar assistindo. Eu queria agradecer pelo convite, né? Parabenizar a comissão pela organização de mais um Saluf, né? Um evento que eu já participei algumas vezes. Em primeiro lugar, espero que essa fala faça um bom encerramento, né? A gente, dados os imprevistos, eu não tive muito tempo para preparar, né? Então, eu acabei fazendo uma certa colagem, né, de um material que eu já tinha trabalhado, então espero que funcione, né? Então, eu vou começar falando um pouco desse título. Ele se refere a um deslocamento, né, significante de um nome de uma obra chamada O Lamento das Imagens, né? Ela é uma obra de um artista chileno chamado Alfredo Jaar. Eu não sei quem tem familiaridade, né, com o campo da arte contemporânea, familiaridade com o nome do Jaar. Ele é um artista consagrado, ele já tem 4 décadas, né, de trabalho, e ele começa trabalhando em meio ao contexto da ditadura do Augusto Pinochet no Chile, né? Então, ao longo de 4 décadas, né, ele nunca cessou de pensar o estatuto, né, das imagens em um mundo atravessado pelos efeitos do neoliberalismo, né, que nasce, né, como modelo econômico no governo do Pinochet, no Chile, do colonialismo, do racismo e do imperialismo, né? Apesar de radicado em Nova York, já tem muito tempo, o Jaar é um grande crítico da política externa estadunidense, como fica claro numa obra dele que se chama This is Not America, né? Que ele projeta na Times Square um mapa dos Estados Unidos com esse enunciado, né? Não é América. Então, O Lamento das Imagens é um trabalho dele de 2002, né? Que é uma instalação estruturada em 2 ambientes, né? Esse trabalho ele está exposto, né, aqui no Brasil no momento, está exposto em São Paulo, no Sesc Pompeia. Infelizmente eu não trouxe imagens, né, desse trabalho. Eu vou falar também de uma outra obra dele. Eu posso deixar algum link aqui de repente para as meninas, depois elas passam, colocam lá no YouTube para quem quiser ver, mas é facilmente achado, tá? Esse trabalho ele está estruturado em 2 ambientes, né? São 2 salas. Na primeira sala, nós temos acesso a 3 textos, é uma sala completamente escura, e a única luminosidade dessa sala são a iluminação que vem dessas palavras, né, que estão expostas um ao lado do outro, né, um ao lado do outro. Então, o primeiro texto, ele fala sobre algumas imagens que circularam na imprensa no dia que o Nelson Mandela foi libertado, né, depois de 28 anos preso pelo regime do apartheid. E chamou a atenção na época que o Mandela ele fazia o gesto de contrair os olhos, né, como se estivesse sendo afetado pela luz, e também pelo fato de ele não ter chorado, né, no dia da sua libertação. E o primeiro texto, ele explica, né, esse contexto, né? O Mandela foi obrigado, né, como outros prisioneiros, a trabalhar numa mina de calcário, né, que ficava na ilha onde se situava a prisão, e por conta, né, dessa luminosidade do sol que batia no calcário, ele acabou lesando, né, a visão, né? Então, esse gesto de contrair os olhos é um pouco um efeito, né, dessa exposição a uma luminosidade excessiva. E também, né, um dos outros efeitos
dessas mesmas lesões são a incapacidade de produzir lágrimas, né? O segundo texto menciona uma outra mina, né, dessa vez no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, na qual há mais de 60 milhões de imagens guardadas, interditadas, em posse de uma empresa do Bill Gates. Né? O Bill Gates comprou, né, essa empresa compra um acervo gigantesco de imagens históricas e impedem, né, que essas imagens entrem em circulação. Né? Elas estão escondidas numa mina subterrânea, que era um antigo abrigo antibombas, né, da década de 50. E o terceiro texto fala sobre a compra de todos os direitos, né, exclusivos sobre as imagens de satélite na época dos ataques aéreos a Cabul pelo governo dos Estados Unidos, né, na invasão ao Afeganistão no início dos anos 2000. Né? Então, passada essa sala, né, onde a gente lê esses três textos, né, a gente é conduzido a uma outra sala. E nessa sala há uma luminosidade excessiva, né, completamente incômoda, cegante. Né? Então, nossos olhos também, né, são obrigados a gente se vê obrigado a retrair, porque é alguma coisa que é muito violenta, né? Então, causando um grande estranhamento, né, muito incômodo. Mas, num certo sentido, logo depois, né, esse estranhamento é, de certa forma, domesticado e a gente se acostuma, né, também com essa cegueira hiperluminosa. Então, a gente vê aqui já uma certa discussão, né, se, de certa forma, a tradição ocidental ela nos acostuma a pensar, né, a escuridão no sentido negativo, né, e a luminosidade no sentido positivo, né, quando a gente fala idade das trevas, a gente está mencionando alguma coisa que tem um cunho negativo. Quando a gente fala iluminismo, a gente estaria falando século das luzes, por exemplo, a gente estaria colocando uma dimensão positiva. Né? E essa obra do Jarre, não só essa, outras obras dele questionam um pouco esse binômio, né? Eles transtornam um pouco essa suposta divisão canônica, digamos assim. Né? Então, eu cito aqui uma passagem, né, de um texto do curador dessa exposição, que intitulou também a exposição O Lamento das Imagens, né, tal como o nome da obra, que foi o Moacir dos Anjos. Né? Ele fala o seguinte, que nessa obra, né, há um processo de entendimento que também implica o espectador como um sujeito submetido aos poderes que controlam a feitura e a circulação de imagens. Né? Seus olhos, afinal, terminam por se acostumar a essa tela iluminada e vazia, onde convencionalmente deveriam estar projetadas cenas diversas. Luz clara que serve de inesperada metáfora da ocultação de imagens de gentes e fatos, ou mesmo da impossibilidade de elas serem criadas. Luz branca e forte como metáfora de uma violenta política visual. Né? Então, fim da citação. Então, O Lamento das Imagens, né, tem uma outra referência por trás dessa obra. Ela é um título de um poema de um escritor nigeriano chamado Ben Okri, que tem um livro de 92 chamado Uma Elegia Africana. Né? E O Lamento das Imagens é um poema que abre esse livro. Né? No poema, as imagens são lamentadas, né, por terem sido roubadas no processo violento de saque, pilhagem, colocado em marcha pela empresa colonial. Né? Mas, também, nesse mesmo poema, há uma certa afirmação por parte do que ele chama de os fazedores de imagens. Né? Esses fazedores de imagens seriam aqueles que teriam guardado muito bem um segredo sobre isso que foi saqueado, pilhado, roubado, né? Sobre isso que, na verdade, não pertencia, né, ao mundo ocidental. Há ali um segredo, porque isso que foi roubado, saqueado, foi apropriado pelo Ocidente de forma completamente não inteligível, né? Fora do seu contexto. Né? E esse poema mostra que esses fazedores dessas imagens teriam guardado alguma coisa. Então, há aí também uma certa resistência diante de um poder, né, violento, dominante, né? Algo que vai insistir, vai resistir a essa captura. Né? Então, já, né, ao nomear a sua obra, né, também como O Lamento das Imagens, ele propõe, né, ele como um fazedor de imagens, né, uma frase dele, de uma das obras, ele diz: você não tira uma fotografia, você faz uma fotografia. Né? Uma insurgência, ele pleiteia uma certa insurgência aos contínuos tensionamentos, né, no campo do visível,
O que eu estou querendo dizer com isso? Se, por um lado, né, nós parecemos ver demasiado, né, telas, celulares, um mundo mediado quase exclusivamente por imagens, né? A gente está falando aqui, né, de uma apresentação que está mediada por uma tela, né? Por outro lado, né, a sua obra, a obra do Jarre, denuncia, né, como as narrativas e as potências da visualidade, né, são também sequestradas pelas classes dominantes, né? Então, a minha proposta é pensar que tal insurgência pode ser deslocada, né, a partir da obra do Jarre, da ideia de lamento, né, para uma outra noção, a noção de fracasso, né? Aqui pensado no sentido também positivo, né, afirmativo, ou seja, o fracasso como alguma coisa que pode fazer algo escapar, né, das lógicas dominantes, das lógicas totalizantes. Né? Então, aqui eu vou citar uma passagem, né, de um texto chamado A Arte Queer do Fracasso, né, do Jack Halberstam, para contextualizar o que eu entendo um pouco como fracasso. Né? Então, esse texto diz, né, é um capítulo do livro que tem o mesmo nome. Né? Também podemos reconhecer o fracasso como maneira de se recusar a aquecer a lógicas dominantes do poder e disciplina e como forma de crítica. Como prática, o fracasso reconhece que alternativas já estão embutidas no dominante e que o poder nunca é total ou consistente. De fato, o fracasso pode explorar a imprevisibilidade da ideologia e suas qualidades indeterminadas. Então, ou seja, o fracasso já pressupõe aquilo que escapa à totalidade, né? Ou seja, ele já pressupõe o fato de que tanto a linguagem, né, como as imagens nunca são aquilo que nós conseguiremos de fato dizer ou ver, né? E justamente por isso, né, nos proíbe de nós nos calarmos ou nos proíbe de nós não fazermos outras imagens. É preciso falar e é preciso fazer outras imagens, né? Então, o fracasso, ao operar sobre essas indeterminações, né, ou seja, ele pode sempre sair dessas dicotomias previsíveis das lógicas dominantes. Né? Então, é aqui que eu entro um pouco nesse material que eu já tinha preparado, né? Que eu falei que eu ia fazer uma certa colagem desse material. Então, eu começo falando também de uma outra obra do Alfredo Jarre, né? Então, é uma obra que tem um vídeo que está disponível, né, no Vimeo. Eu posso botar o link aqui no chat, se alguém tiver interesse, e depois as meninas colam no YouTube, porque eu, na verdade, vou narrar um pouco o movimento, né, desse vídeo. Né? Então, vou começar. Uma câmera fixa, um homem de meia idade, caminhando por uma praça, portando um cartaz em preto e branco, onde lemos na frente, né, desse cartaz a frase I can't go on, não posso continuar. Em um segundo momento, ele dá a volta e vira as costas para a câmera, tornando possível ler o verso do cartaz que traz o enunciado I will go on, vou continuar. Trata-se de uma ação ocorrida em agosto de 2019, na cidade de Edimburgo, por ocasião do Edinburgh Arts Festival, que trazia como tema daquela edição a proposta Histórias para o Mundo Incerto, né? Já com um certo prenúncio. Né? Quando vemos essas imagens, né, as imagens da praça, já sabemos, na verdade, do que se trata. Né? O vídeo ele começa apresentando um plano de uma praça por onde passam dezenas de transeuntes, né? Uma praça de Edimburgo. Uma voz em off masculina fala em primeira pessoa. Meu nome é Alfredo Jarre, eu sou um artista, eu vivo e trabalho em Nova York. E aí segue a narração. Né? Então, logo em seguida, há um corte, né? E a gente vê o artista chileno sentado em uma cadeira concedendo uma entrevista. Né? E aí o Jarre afirma: eu sempre disse que tudo que eu sabia sobre o mundo eu aprendi sendo um artista. Né? Então, depois que ele fala isso, nós somos lançados de volta, né, ao plano da praça e o vemos andando em direção à câmera com seu cartaz. Né? Ele já que caminha nessa praça. É preciso continuar, não posso continuar, vou continuar. É a passagem que encerra o livro O Inominável, publicado por Samuel Beckett em 1953 e considerado por muitos uma das mais radicais experiências de linguagem do século XX. Trata-se de um romance sem indivíduos, no qual a narrativa é centrada em Mahmoud, que sequer pode ser considerado um personagem humano. Ele é um ser sem nome, um puro discurso, uma cabeça numa cadeira, uma bolha falante, cuja única atividade é pensar.
Ao longo de todo o texto, o que lemos é um monólogo interior, espécie de estado, né, talvez inconsciente, no qual o protagonista, se é que a gente pode falar em protagonista, narra um fluxo ininterrupto de palavras. São também essas já mencionadas palavras, derradeiras palavras do livro de Beckett, não posso continuar, vou continuar, que são citadas pelo Alfredo Jahar nesse trabalho de 2016, que é intitulado justamente I Can't Go On, I Will Go On. Não posso continuar, vou continuar. Né? Essa obra, na verdade, ela é composta por tubos de neon que formam essas letras do enunciado beckettiano, né? E essa obra, né, material, né, como objeto, ela também foi exposta, suspensa em algum bairro de Edimburgo por ocasião do mesmo festival. Mas, além dessa obra, desse objeto, né, a gente tem essa ação realizada pelo Jahar, que foi gravada nesse vídeo, né, que está disponível na internet. Então, ao longo desse vídeo, o Jahar comenta sobre a contraditória e paradoxal experiência vivida por um artista diante da angustiante perda de todos os referenciais de entendimento da realidade. Né? Ele revela ter atingido um certo impasse, né, no qual, pela primeira vez, disse ter se encontrado face ao fracasso da arte em servir como ferramenta de compreensão do mundo para si e para seu público. Né? Então, ele acredita a Beckett, né, em especial a formulação com a qual o escritor concluiu a sua trilogia, uma elaboração privilegiada a ser apropriada por uma obra que nunca cessou de pensar sobre o estatuto das imagens e as aporias da linguagem da contemporaneidade. Né? Então, ele diz que foi quando ele se deparou com esse enunciado, né, que alguma coisa ali foi mobilizada como uma certa tentativa de resistir a essa falta, né, de familiaridade que o mundo havia adquirido. Né? Então, com trabalhos que podem ser descritos como estratégias, né, para dar conta das lacunas incontornáveis, né, entre o que se entende por realidade, né, e suas possíveis representações, o Jahar aponta a todo tempo para a falência de qualquer tentativa em ultrapassar essas ânsias, os vazios e os intervalos entre essas duas instâncias, né, a da realidade e a da representação. Né? Desse modo, né, é justamente aí que reside a potência das suas proposições artísticas. Né? E nós não podemos nos espantar que ele tenha recorrido, né, particularmente a Beckett, né, um artista que leva noções de falha e fracasso até as últimas consequências. Né? Eu estou me referindo aqui à famosa passagem, né? Tente de novo, tente novamente, falhe de novo, falhe novamente, falhe melhor. Então, faz parte desse seminal poema, né, o Wordsworth Ho, foi publicado cerca de 3 décadas depois do Inominável. Né? Então, uma imagem, né, sustentada nesse impasse, não posso continuar, vou continuar, né, contradição a rigor indecidível, pode ser pensada como a cifra da condição de um mundo em uma crise sem precedentes. Né? Poucos meses depois da provocação artística de Jahar nessa praça, né, da Escócia, a pandemia da Covid-19 alcançou uma escala planetária e abalou decisivamente nossas garantias de inteligibilidade e nossas categorias de orientação em um dado construto simbólico imaginário que supunhamos familiar e estável. Então, após cerca de quase 2 anos, né, do marco inicial da pandemia, é possível afirmar, sem correr o risco de induzir em qualquer tipo de generalização, que enfrentamos hoje uma situação única no nosso percurso histórico. Nos convertemos em animais que habitam o mundo das imagens. Desde o uso viciado das redes sociais, passando por uma vivência mediada quase exclusivamente por telas, até um deslocamento massivo da vida pública para o âmbito virtual, né, sobretudo nos meses em que parte do mundo estava vivendo sob um rigoroso lockdown, né, e que volta em algumas partes, né, como agora é o caso da Alemanha e da Áustria. Então, incluindo aí uma transformação radical que engloba produção de fotos, circulação de memes, uso extenso de aplicativos, internet das coisas, inteligência artificial, né, estamos
regidos diariamente por uma profusão de mídias sociais, aplicativos, códigos visuais, né, como é o caso do QR Code, né, que invade cada vez mais a nossa vida. Então, há aqui, né, um cenário, né, que a teórica brasileira Gisele Bergmann, né, no livro Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, descreve da seguinte forma, né? Se no início dos primeiros anos da internet a gente viveu um certo momento de upload contínuo de relações sociais, instituições, processos e informações para o ciberespaço, a gente agora entra numa fase de download do ciberespaço para o mundo real, né? Digamos assim. Então, a gente atinge um estágio de completa transferência do que pertencia ao mundo real para uma dimensão virtualizada, né? E agora nós estamos vendo como essas fronteiras, né, entre o que nós entendemos como mundo virtual se aproxima cada vez mais daquilo que entendemos como mundo físico. Até o limite em que essas duas instâncias, né, essas fronteiras entre ambas, se embaralham e se tornam cada vez mais indistinguíveis. De um lado, um mundo saturado por imagens, assombrado por avatares e acometido por uma sensibilidade cada vez mais atrofiada dos próprios corpos, né? Do outro, uma angustiante sensação de não enxergarmos mais nada, uma cegueira, talvez, né, hiperluminosa, à maneira dos personagens do distópico Ensaio sobre a Cegueira, publicado pelo escritor português José Saramago, né? Então, há uma pergunta, né? Estamos vendo demais ou não somos capazes de olhar para nada, né? Então, eu vou tentar pensar essa aporia, né, implicada nessa pergunta, desdobrando as reflexões de dois autores, né? O Guy Debord e o Didier Berman. Então, começando pelo Guy Debord, né? No clássico A Sociedade do Espetáculo, né, um livro publicado na França em 1967, né, o citacionista antecipou o mundo tiranizado pelo que ele chamou de espetáculo, né, uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Para essa sociedade, o espetáculo, né, eu vou citar aqui uma passagem do Debord, é uma visão de mundo que se objetivou. Considerado em sua totalidade, o espetáculo é, ao mesmo tempo, o resultado e o projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real, uma decoração que lhes é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares, informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos, o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade. O mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. Então, com esse trecho, a gente pode inferir, né, que ao reconhecer o espetáculo, né, como uma certa cosmovisão de pretensão universalizante, né, na qual o mundo mediado por imagens alcança uma escala total, o Debord nos envia para um dos temas mais caros à cultura na virada do século XIX para o século XX, né, tendo ali como dado histórico, né, o advento da fotografia. Né, o que apenas se insinuava nessa passagem do século, né, se tornou a norma na percepção contemporânea, cujos traços de um comportamento hipnótico o autor francês soube descrever. Né? Então, em um mundo totalmente inundado por imagens, cujos parâmetros de diferenciação entre imagem e realidade se desmantelam a todo instante, quais imagens poderiam escapar à sociedade do espetáculo? E quais poderiam oferecer legibilidade crítica a uma forma de percepção anestesiada pela violência espetacular? Então, embora, né, partindo de uma preocupação distinta, o filósofo francês Didier Berman busca construir um conceito de imagem que se contraponha à noção de algo unívoco. Né? Então, o gesto filosófico do Didier Berman, que tem todo um trabalho, né, uma bibliografia extensa, né, sobre o tema da imagem, diante da imagem, imagens apesar de tudo, uma série de outros livros que traz já esse título, né, a questão da imagem, como a referência principal, né, ele pretende nuançar, né, aquilo que nós concebemos genericamente como imagem, ou como a citação do Debord aponta, como simples imagens. Né? Ou seja, a tentativa do Didier Berman é construir um conceito de imagem que escape justamente a um uso de um senso comum do que a gente
fala normalmente como isso é uma imagem, né? Ou seja, uma imagem do Instagram não é a imagem que o Didi Huberman está tentando pensar, né? Então, nesse livro, Imagens Apesar de Tudo, né, publicado no início dos anos 2000, ele vai se debruçar sobre 4 imagens específicas, né? E ele vai se envolver numa longa discussão com alguns psicanalistas, entre eles o Gerard Wajacman, né? Vou mencionar rapidamente o que se tratam essas 4 imagens. São 4 fotografias produzidas por membros do Sonderkommando dentro do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, né? O Sonderkommando era essa divisão, né, do campo de concentração, a divisão talvez a ponta mais perversa, né, do empreendimento nazista, no qual os próprios judeus eram responsáveis por aniquilar seus companheiros, né? Então, essas imagens foram produzidas no verão de 1944, agosto de 44, e elas são consideradas, né, as únicas imagens que comprovariam o extermínio dos judeus, né? Comprovação aqui no sentido, né, muitas aspas, né, como se fosse um testemunho visual do evento, né? Por quê? O que são as 4 imagens? A primeira, elas estão hoje expostas, né, no Museu Auschwitz-Birkenau State Museum, né, catalogadas com a numeração 280 a 283. Né? Então, a primeira imagem, ela mostra de dentro de uma câmara de gás, né? A câmara de gás, ela emoldura, né, esse quadro, ela mostra, ela tem, você vê ao fundo, né, uma série de corpos empilhados e ao lado desses corpos os oficiais da SS. A segunda imagem, ela é o mesmo quadro um pouco mais aproximado. A terceira imagem, né, esse fotógrafo, né, que na época que o Didi Huberman escreveu esse texto, ele era anônimo, mas hoje se sabe, né, que ele é um judeu grego chamado Alberto Herrera, né? O Didi Huberman fala sobre isso num texto chamado Sair da Escuridão. E ele fotografa um vulto, né? Ou seja, ele fotografa uma série de mulheres indo em direção à câmara de gás, nuas, e ele como se ele tivesse a fotografia com a máquina colada no corpo, né? Um pouco totalmente escondida, porque com essas mulheres vem acompanhado os guardas, né, do campo. Então, essa imagem ela já é ela é borrada, né? Ela é um certo vulto, e isso é importante para a teoria do Didi Huberman. E a quarta imagem é uma imagem não figurativa, né? Não representacional. Ele fotografa uma parte do céu e as árvores do bosque de bétulas que tinha no campo, né? Então, houve toda uma discussão em torno dessas imagens, e o Didi Huberman participa, né, avidamente dessa discussão, porque, no certo sentido, houve uma tentativa de interferência nessa terceira imagem, né? Essa imagem que ela é tremida, né, meio borrada, que a gente não consegue ver direito, né? Então, alguns historiadores chegaram ao cúmulo, né, de achar que os seios das mulheres tinham que ser manipulados e levantados para se conseguisse ver melhor, né? Ou seja, pensando nessas imagens como uma prova, né, um documento de que diz alguma coisa, que é a verdade sobre esse evento histórico. E a quarta imagem, por não mostrar nada, né, por ela ser uma imagem não figurativa, tentaram que ela fosse descartada, né? E o Didi Huberman não só vai questionar essa posição, né, desses historiadores, como ele vai afirmar mais radicalmente que não só essa quarta imagem não deveria ser descartada, como ela era a mais importante. Então, como essas imagens foram produzidas, né? Elas foram parte de uma estratégia, né, extremamente arriscada, né, daqueles membros, né, do Sonderkommando. Para quem quiser entender um pouco mais sobre o que é essa lógica, né, do Sonderkommando, o Huberman faz referência a esse filme magnífico, né, O Filho de Saul, do Laszlo Nemes, que mostra justamente e, na verdade, esse episódio das fotografias, ele é mencionado, né, no filme. E, enfim, essa operação arriscada, ela faz com que essas imagens, né, esse fotógrafo vá até as últimas consequências para que o mundo, né, ficasse sabendo desse extermínio.
e aí elas são escondidas, né, os negativos dentro de um tubo de pasta de dente, eles chegam até a resistência polonesa, que por sua vez faz a revelação de negativos. Então, o Didi Berman vai colocar que que esse gesto de fazer, de disparar essa objetiva 4 vezes, né, isso não é alguma coisa que é passível de descarte e nem de manipulação. Justamente porque as imagens elas não têm um estatuto de prova ou documento. Né? E é um pouco sobre isso que eu vou falar agora. Então, ele vai entrar nessa discussão a respeito do caráter particular dessas imagens. Né? Então, segundo, né, o Ajakman, né, que é esse psicanalista que o Dilberman discute com ele, né, um evento tão traumático quanto o Holocausto seria irrepresentável e irredutível às possibilidades abertas pelas imagens. Ou seja, o seu grau de violência seria tal que não haveria nenhuma imagem capaz de dar conta disso, que no próprio entendimento da psicanálise é tido como um excesso impossível de ser integrado à economia psíquica. Né? Isso eu estou fazendo alusão ao conceito de trauma ali do além do princípio do prazer. Né? Ou seja, alguma coisa tão excessiva, tão violenta, uma descarga tão brutal, que o aparelho psíquico não tem formas, né, de fazer um certo anteparo, né, de se proteger contra essa descarga. Né? Então, a ferida traumática, né, se fixa quando há uma extensa ruptura da proteção contra estímulos. Né? Então, isso que é um certo buraco dessa ferida, né, o buraco do trauma, indizível e resistente a qualquer apreensão da linguagem, né, segundo a tese do Ajakman, valeria também para o âmbito das imagens. Né? E, nesse sentido, qualquer pretensão de representação do Holocausto ou de qualquer, a gente pode pensar, né, em outros eventos traumáticos também, né, a questão da escravidão, por exemplo, equivaleria a priori a um ato insuficiente de lhe fazer justiça. Né? Então, o Didi Berman tece, né, uma crítica às proposições de Ajakman, questionando essa defesa inflexível do irrepresentável enquanto uma postura que desconhece e, por sua vez, desqualifica as potências das imagens. Né? Segundo o Didi Berman, as imagens elas não são toda a verdade. Né? Então, o seu livro se chama Imagens Apesar de Tudo. Ele vai jogar muito com esse significante, né, em francês, tudo, toda, né, para criar um conceito que é o conceito de imagem não toda. As imagens são sempre inadequadas ao seu objeto, né, ao objeto que elas procuram dar conta, né, capturar ou representar. Ao reconhecer essa inadequação, o filósofo explicita a falha incrustada no domínio da visão e da representação. Se há algo de fato irrepresentável, né, um trauma inscrito no cerne da visualidade dos eventos históricos, isso não deve causar uma paralisia nas operações de representabilidade. Ao contrário, é justamente aí que podemos localizar um desejo de imaginação que está para além de qualquer impossibilidade de representação do objeto. Para Didi Berman, o registro das imagens é falho e lacunar, atravessado por inadequações que impedem qualquer síntese absoluta. Então, o Didi Berman ele vai aliar essa visibilidade lacunar, precária e falhada, né, fracassada, com o teor de verdade dessas imagens. Né? Então, essas imagens, né, do verão de 44, né, produzidas pelo Sonderkommando, não mentem. Elas testemunham pelo evento e pela catástrofe. Mas, tal como no testemunho de um sobrevivente, né, cujos balbucios, silêncios e hesitações, né, não podem ser descartados sob a alegação de falta de encadeamento lógico-discursivo que possibilite uma comunicação integral da experiência do trauma, as falhas das imagens também não podem ser apagadas ou renegadas em favor da integralidade do documento histórico. Né? Então, acho que essa é a tese fundamental, né, do Didi Berman. Ele vai argumentar que a falha, né, o espaço sempre intervalar de uma montagem, por exemplo, do choque entre as imagens, é isso que escapa ao todo, ou a falha dessa imagem, né, que na verdade não mostra nada, né, ela é um puro tremor, alguma coisa que não tem um significado, né, se a gente pensar, né, na ideia de que tem alguma coisa, né, um significante tem que se adequar a um significado, né, para fazer, né, para ocasionar o sentido, né? Então é uma imagem que não é inteligível, né? Isso que vai escapar
há uma lógica discursiva, né, do todo, né, um ordenamento muito fechado do campo do discurso, né, isso que escapa a rola valor a cada imagem, né? Então, ao se constituir como imagens não todas, né, esse conceito do livro, não daria tempo de falar que reconstituir um pouco o percurso do Didi Uberman para conceituar a ideia do não todo, né, porque ele vai partir do seminário 19 e seminário 20 do Lacan, né, quando Lacan, a partir da lógica aristotélica, né, dos progiorismos de Aristóteles, e a partir de uma leitura do Totem e Tabu do Freud, ele vai descrever a lógica da sexuação, colocando, então, o lado masculino no lado do todo e o lado feminino no lado do não todo, né? Não daria tempo de fazer isso. Né? O material que eu escrevi, ele faz um pouco esse caminho, mas aqui acho que não há tempo, né? Então, a imagem... então, chama atenção para uma coisa, né? Que a imagem, então, é colocada do lado feminino, né? Para o Didi Uberman, do lado do não todo lacaniano. A frase do Lacan é: a mulher é não toda, há sempre alguma coisa nela que escapa ao discurso. Né? Então, a se constituir como imagens não todas, essas fotografias elas não se configuram como uma imagem justa, né? E aqui é entendido em francês, image juste, mas como apenas uma imagem. Juste, uma imagem do horror e do trauma, para usar o famoso trocadilho do cineasta Jean-Luc Godard, que é citado pelo Didi Uberman. Né? Para driblar qualquer imperativo de captação unitária, né, em seu ser apenas uma, particularmente, as imagens são sempre relacionais. Né? Então, essa imagem que se queria destacar, ou que se queria descartar, ela não pode ser limada, né, desse encadeamento produzido. Né? Elas são sempre uma relação. Não existe imagem única. Né? Elas são sempre incompletas, mas elas também estão sempre numa certa constelação de imagens, né, para usar o termo do Benjamin. Então, as imagens não todas, elas modulam uma relação entre o representável e o irrepresentável. Né? Elas são uma permanente tensão entre esses dois polos. Né? Se há algo na história que se coloca como inominável, né, como indizível, as imagens, né, em sua precariedade extrema, vêm socorrer a linguagem na hora mais extrema. Entre imagem e linguagem há um vínculo inexorável, né, em que uma sustenta a outra quando algo nelas vem a malograr. Como vai afirmar o Didi Uberman, seus registros são mutuamente solidários, não cessando de compensar suas lacunas recíprocas. Uma imagem surge onde a palavra parece falhar, uma palavra surge onde a imagem parece falhar. Então, né, nas palavras do curador da exposição, Alfredo Jarre, Lamento das Imagens, né, que a primeira grande mostra dedicada ao artista no Brasil, o Macitzante fala o seguinte, né, trata-se de criar as imagens que, apesar das tantas que já existem, né, apesar de tudo, né, como o título do livro do Didi Uberman nos diz, ainda faltam no mundo. Fazer imagens que não podem ser apreendidas ou capturadas implica um tipo de força criadora que possibilita uma desarticulação dos mecanismos espetaculares que regulam a produção de imagens da contemporaneidade. Né? Podemos afirmar com Didi Uberman, né, um admirador da obra do Jarre, que ele cria imagens-ocasiões. Né? É um outro conceito do Didi Uberman. Essa afirmação, ela se encontra, né, esse conceito, ele se encontra em um livro publicado recentemente no Brasil e que é parte integrante de um volume que foi publicado em francês sobre o título chamado Aperçus. Né? Foi traduzido em português, né, esse é um neologismo criado pelo Didi Uberman, como apercebências. Né? Então, há um livro, né, em francês que se chama Aperçus, e aí uma edição brasileira pega uma parte, né, desse volume, publica sob o título de Imagens Ocasiões. Né? E num desses, não são em capítulos, né, é um livro que tem uma forma um pouco experimental. Um desses capítulos se chama Apercebências Feminino Plural. O que o Didi Uberman faz? Ele pega, né, o particípio passado do verbo apercevoir, né,
que tem, em vários sentidos, tem o sentido de perceber, compreender, e ele transforma, né, esse particípio passado, que seria aperçu, né, num substantivo feminino, né? Então ele substantiva e feminiza, né, essa palavra, né? Então ela fica e pluraliza, né? Chamada fica aperçu, né? E ele faz referência a esse conceito. Ele tem como ponto de partida, né, o poema A Uma Passante do Baudelaire, né? Que o Didi Berman define como o grande mestre da percebença, né? Então é uma palavra que é um neologismo feminino. Então aqui eu marco de novo essa ideia do feminino, né? Porque não todo, né, é um conceito, né, que tem dentro do ensino do Lacan, né, está atrelado à questão do feminino. O Didi Berman cria um conceito de imagem não toda, né? E ele também cria um outro conceito para lidar com a imagem, que é o conceito de apercebença, que ele enfatiza que é um conceito feminino. Palavra é aperçu, né? Como diz o título desse capítulo, dessa sessão, né? Feminino plural. Então, a percebença, né, com esse conceito, ele propõe uma nova modalidade, né, visual que vai escapar das imobilizações em jogo nos regimes totalizantes, né? Ou seja, esses regimes totalizantes, eles orbitam sempre em torno de imagens fixas e únicas, né? E então o fato das apercebenças escaparem, né, dessas imagens fixas e únicas tem a ver com o propósito de fazer uma defesa inapelável diante do mal-estar na cultura. Ou seja, o que as imagens fixas, únicas, paradas, né, imagens do espetáculo, o que elas fazem? Né? Elas nos protegem do mal-estar. Né? E o Didi Berman está fazendo uma convocação ética para que se encare o mal-estar. Né? Assim como o Jaar, né? Que nos deixa diante de uma tela vazia, incômoda, né? Aquilo ali causa um certo estranhamento, tem um efeito de infamiliaridade, né? Mas isso aponta, né, para uma tentativa, né, política de questionar, né, um mundo aniquilado pela violência do espetáculo, que é um mundo saturado, né, por imagens. Então, essa ideia da percebença, né, ela tem a ver com a lida com a perda, né, com o trauma, com a falta, né, enquanto uma categoria de pensamento do campo das imagens. Elas vão enunciar um modo interessante, né, para pensar, por exemplo, a obra do Jaar. Né? Então, eu vou citar aqui o de Gilberman. A percebenças, do verbo aperceber, né, é um pouco menos que ver, é ver um pouco menos bem do que quando a coisa a se ver virou objeto de observação. Essa coisa doravante imobilizada ou posicionada em alguma prancheta de estudos, como cadáver sob o olho do anatomista ou a borboleta alfinetada em sua prancheta de cortiça. Então, o Gilberman é um grande crítico do iluminismo, do positivismo, do modo como se pretendeu, né, colocar, né, que o conhecimento consegue apreender o seu objeto, né? Então ele é fortemente influenciado pela psicanálise nesse sentido, né? E ele tenta um pouco destruir essa relação, né? Então ele vai colocar a coisa muito mais na chave da perda, né? Da impossibilidade de se calcular, prever, né? Então é sempre nossa relação com as imagens tem muito mais a ver com as indeterminações, né, com as precariedades, nunca com a captura, com a apreensão. Né? Então, por isso que ele faz essa relação daquele cientista que apreende, né, um cadáver, né, do anatomista que apreende um cadáver, ou seja, esquadrinha alguma coisa como um objeto. Né? Então, a perceber é somente ver de passagem, né? Quer seja algo ou alguém passando fugaz em meu campo de visão. Né? Essa é a referência dele ao poema do Baudelaire. Estou à mesa numa cafeteria, um ser notável passa na minha frente e logo desaparece na multidão. Quer seja meu próprio campo de visão passando rápido demais para se atrasar em algo ou alguém. Estou no metrô, o ser notável está de pé na estação, mas sou eu que logo me engolfo no túnel. A perceber, pois, ver justo antes que desapareça o ser a ver, o ser quase não visto, entrevisto, já perdido. Então, notemos, né, que na obra do Jaar há algo também como esse ver de passagem.
um ver perdendo algo de vista, né? Então, nessa exposição isso fica um pouco mais evidente, né? Porque já faz gestos poéticos, né? Ele fraciona imagens, né? Ele pega imagens e coloca em lugares distintos da sala, né? Ele faz com que no meio de uma sequência de imagens apareça um estouro, né? Então ele estoura a nossa vista, né? Faz um certo gesto de choque, né? Ou como nessa obra, né? O Lamento das Imagens, há também alguma coisa que é essa tela onde não se vê nada, né? Ou em outra obra ele faz um trabalho com uma fotografia de um fotojornalista e ele vai apagando a imagem, transformando ela em sombras. Então tem uma série de gestos, né, que vão tensionar o visível, o invisível, né? Como se alguma coisa tivesse sempre como se estar no registro, estar adentrar o campo das imagens, foi sempre alguma coisa da ordem de uma perda, né? Uma perda irrecuperável, né? Então, tornando a falar dessa obra, né? A obra do cartaz, né? Ou seja, que a gente vê de um lado e não vê do outro, porque ele está de fato passando, né? O artista ele caminha, né? Nesse quadro, né? Então é o próprio artista que se movimenta dentro do quadro, né? Uma vez que é impossível ver as duas frases, né? Que estão carregadas por ele, esses dois enunciados de uma só vez, né? Só conseguimos receber um certo chamado da obra à medida que ele passa, que ele caminha, né? Tal como a passante do poema do Baudelaire, né? Um enunciado inapreensível de uma suavizada, né? Porque quebrado, cindido, não todo, né? Fraturado pelo gesto artístico, ele só pode ser olhado de relance, já se constituindo como irremediavelmente perdido, né? Então, Jaar, nesse sentido, ele performatiza uma imagem que nunca pode ser fixada, imobilizada, como um objeto inerte, né? Tal como o cadáver sob o olho do anatomista ou a borboleta alfinetada em sua prancheta de cortiça, né? Então, no texto, A Emoção Não Diz Eu, 10 fragmentos sobre a liberdade artística, né? O capítulo presente, uma coletânea intitulada Alfredo Jaar, A Política das Imagens, de Gilberman, tem um texto dentro dessa coletânea, né? Afirma que a prática artística chega, muitas vezes, a propor suas próprias respostas, justamente onde a evidência é posta em questão, né? Classificando essas respostas, e essas respostas são sempre hipotéticas, frágeis ou paradoxais, né? Então, a arte pensa as questões do seu tempo e oferece saídas ali onde as certezas vacilam e os parâmetros desabam, né? Não nos surpreende que um artista como Jaar enderece a Beckett a sua angustiante percepção de viver em um mundo em que todos os sentidos caducaram e não há mais garantias de orientação e familiaridade, né? Então, essa passagem final, né, do Inominável, né, livro cuja... eu queria falar com as meninas, se eu estiver ultrapassando um pouco, chegando perto do tempo, tá? Pode me cortar, por favor, tá? Você ainda tem 12 minutos, tá tranquilo. Ah, então tá bom. Beleza, obrigada. Então, a passagem final do Inominável, né, um livro cuja pobreza dos meios formais de apresentação é indiscutível, converte-se, né, uma potente exposição da catástrofe do nosso tempo, né? Então, na obra do Beckett, né, os personagens são atrofiados, eles não evoluem, os diálogos não funcionam, e as pessoas mal conseguem falar e compreender umas às outras, né? Essa atrofia expressa a insuficiência dos elementos tradicionais da arte para lidar com os traumas históricos que atravessaram a nossa cultura, né? O Jaar diagnostica uma certa ausência de inteligibilidade na conjuntura contemporânea e é um artista como Beckett, cuja obra não cessou de se constituir a partir de elementos precários e falhos que vêm socorrê-lo em sua inquietude diante da falta de sentido, né? No livro Sobrevivência dos Vagalumes, né, onde Gilberman esse livro tem esse belo título, ele retoma alguns dos temas tratados por ele em Imagens Apesar de Tudo. O ponto de partida do filósofo nesse artigo nesse livro é um artigo do Pasolini, né, chamado O Vazio do Poder na Itália, né, que ficou conhecido como o artigo dos vagalumes. Nele, o Pasolini vai constatar o desaparecimento dos vagalumes na época do regime fascista,
Segundo ele, né, esses seres, né, portadores de uma luz frágil e intermitente teriam sido aniquilados pela escuridão ou pela luz feroz dos projetores do fascismo triunfante. Então, essa escuridão ou luminosidade total, né, aos quais corresponderiam, né, as trevas ou a excessiva luminosidade dos totalitarismos, ou seja, não ao contrário do modo como a cultura ocidental nos acostumou a ler, né, eu já falei disso no começo, a escuridão como negativo e a luminosidade como positivo, né? Então aqui tem um questionamento, né? O que interessa ao Didi Uberman é questionar as lógicas totalizantes, né? A escuridão como a totalidade, né, da falta da luz, da ausência da luz, e a luminosidade como uma certa totalidade da luz, né? Ele vai jogar um pouco com isso, né? Nesse livro, mas também não daria para a gente falar aqui, né? Então, a escuridão, né, ou a luminosidade total teriam exterminado os vagalumes, e o texto do Pasolini se configura como um lamento fúnebre, né, que volta também a questão do lamento, sobre esse momento no contexto histórico italiano, né? O desaparecimento dos vagalumes seria um modo de pensar as políticas de extermínio e desaparecimento impostas pelos fascismos. E atualizando essa tese, né, podemos compreender como há também, né, no neoliberalismo, na violência espetacular dos sistemas políticos contemporâneos, um projeto reiterado de aniquilação e apagamento. Então, mas a tese pessimista, né, do Pasolini é revista pelo Didi Uberman nesse texto, né? De acordo com o argumento do autor, não se destruíram ou extinguiram os vagalumes, como anuncia a posição pessimista do Pasolini, mas algo central no desejo de enxergar. Nesse sentido, o filósofo ele vai atualizar o vagalume como metáfora, imagem poética de resistência às totalidades, né? A luz não toda, né? Porque sempre oscilante, falha dos vagalumes, né? Uma ínfima luminância movente no espaço, né? Então tem essa ideia do movimento também, funciona como uma cifra para pensar o estatuto das imagens do nosso tempo. Tal como o vagalume, a imagem está sempre em trânsito, ela se desloca, passa pelas frestas do poder como um lampejo de contrapoder, né? Uma expressão do Didi Uberman, sendo nomeada pelo autor de Imagens Vagalumes, né? Segundo ele, né, e eu cito Didi Uberman, a imagem se caracteriza por sua intermitência, sua fragilidade, seu intervalo de aparições, desaparecimentos, de reaparições e de redesaparecimentos incessantes, né? A imagem é pouca coisa, resto ou fissura, um acidente do tempo que a torna momentaneamente visível ou legível. Então, a aposta do Didi Uberman nas sobrevivências, né, e no apesar de tudo das imagens, né, cuja faculdade ou desejo indestrutível de fazer aparecer parcelas de humanidade é insistentemente assinalada pelo filósofo, e ele encontra na obra de Alfredo Jahar uma maneira de também organizar nosso pessimismo, né? Então, a sua obra é uma tentativa, a obra de Jahar, né, uma tentativa incessante de retirar as imagens da esterilidade do espetáculo e dos cruéis mecanismos de mercantilização da dor dos outros, né? Como uma obra dele que também está exposta, né, no Lamento das Imagens, né? Outras pessoas pensam. Ao longo de mais de 4 décadas, né, esse artista nunca deixou de se posicionar contra qualquer tipo de fetichização das opressões, né? Nesse trabalho também tinha uma parte longa sobre a questão do fetiche, né, mas eu retirei para fazer a apresentação, das opressões que perpetram violências sistêmicas e estruturantes sobre todos os lugares da Terra, né? Tinha uma parte longa do fetiche, porque na psicanálise a gente pode fazer uma certa costura do fetiche como uma imagem parada, né? Imóvel, uma imagem triunfal contra o vazio, contra a perda, né? Mas não dá tempo também da gente fazer esse desenvolvimento, né? Então, o Jahar, ele se insurge contra qualquer tipo de fetichização de opressões que perpetram violências sistêmicas e estruturantes sobre todos os povos da Terra, né? É preciso continuar, eis a força do adágio Brechtiano, né? Inscrito no coração da obra do Jahar, né? Já estou finalizando, gente. Então, para usar aqui mais uma referência, né, o filósofo Giorgio Agamben, filósofo italiano, escrevendo no contexto de um mundo assolado pela pandemia, ele retomou seu primeiro livro ao recuperar a imagem da casa em chamas, né, metáfora de uma época face a uma crise irreversível, né? A seguinte frase: é apenas na casa em chamas que
se torna visível pela primeira vez o problema arquitetônico fundamental. Escrevera ele em meados da década de 70. Enquanto a Casa Queima, um livro que foi lançado, né, em 2020 e 2021, no contexto da pandemia, o filósofo aposta, mais uma vez, na não desistência diante do que parece impossível de ser ultrapassado. Eu vou citar o Agamben. Mesmo assim, justamente quando a casa queima, é preciso continuar como sempre. Então tem essa ideia também do é preciso continuar, né, repetida aqui nessa passagem. Fazer tudo com cuidado e precisão, talvez com ainda mais zelo, mesmo que ninguém perceba. Pode ser que a vida desapareça da terra, que nenhuma memória do que foi permaneça, para o bem e para o mal. Mas você continua como antes, é tarde para mudar, não há tempo. Né? Então, essas palavras evocam justamente a atitude, né, desse artista latino-americano que, reivindicando apenas certas imagens, né, então aqui estou fazendo referência de novo ao trocadilho, né, do Jean-Luc Godard, ele ousou se apropriar das palavras de Beckett, né, ou seja, palavras essas, né, que mesmo uma consciência desesperada, né, diante do perigo, né, mesmo ante a ameaça cruel do fracasso, né, esse fracasso entendido então na chave negativa, né, eu estou tentando reivindicar, né, pensar eticamente o fracasso como algo positivo, né? Então, para finalizar, a gente pensa aqui, né, a obra do Jarre, né, por isso que o fracasso das imagens na arte contemporânea, com uma certa insistência, né, tenaz de quem, a despeito de tudo, né, portanto, imagens apesar de tudo, decide continuar, né? Então, afinal, né, como diz o Agamben, é tarde para mudar, não há tempo. Era isso que eu tinha preparado. Eu acho que eu cravei certinho. Precisão em pessoa. Foi perfeito. Não, e nem precisava dessa pressa. Por mim, eu estava adorando te ouvir, estava aqui na gira contigo. Você vai ficar aqui até as 9 da noite. Assim, registra tudo. Tá todo mundo cansado. Como não chegou nenhuma questão ainda no YouTube, a gente vai começando essa conversa aqui e conforme for chegando, a gente traz esses comentários para cá, tá bom? Claro. Eu separei algumas questões para fazer para você. Algumas são curiosidades, desejo de te ouvir falar mais sobre as coisas que você acabou se vendo obrigada a suprimir na fala. Como, por exemplo, a questão do feminino no Lacan, que parece ter sido muito importante para esse conceito de apercebência do Didier Berman. Mas quando você apresentou a primeira vez, eu senti como se tivesse uma certa ressalva com esse feminino do Lacan, mas que no Didier Berman parece que essa ressalva se desfaz. Eu não sei se eu percebi corretamente. Queria que você falasse um pouquinho mais disso, se puder. Tá bem. Valeu, Annelise. Então, o Didier Berman, ele no livro Imagens Apesar de Tudo, ele menciona, né, rapidamente essa passagem do Lacan, né, no seminário 20, né? Ele diz o seguinte, né, algo como isso que eu vou dizer agora. Quando o Lacan disse que a mulher é não toda, ele não quis dizer que as mulheres não tinham, assim, importância, alguma coisa do gênero. Não é nada disso, né? Ele é a única referência ao feminino que ele faz, né? Esse feminino que está lá conceituado pelo Lacan no seminário 20. Mas, ao longo da obra do Dilberman, outras pistas de que há alguma coisa, né, sobre o feminino na obra vão aparecendo. Por exemplo, no Sobrevivência dos Vagalumes, ele vai tentar... O vagalume, em italiano e em francês, é uma palavra feminina. Né? Para a gente não faz muito sentido, mas em francês é a Luciole, a Lucille, e em italiano é a Lucilla. E ele vai dizer justamente que a questão do vagalume, né, essa luz intermitente, precária, mas dotada de uma potência, tem alguma coisa a ver com o fato dessa palavra ser feminina. Né? Então ele vai usar, por exemplo, como exemplo, a figura das lanterninhas do cinema, dos cinemas antigos, né? Essa figura que eu acredito, né, que por uma questão de contexto histórico eram mulheres que faziam essa função no contexto, porque o Didier Berman fala, né, que é a mesma palavra em italiano, e elas vão com essa lanterna,
né, dentro das salas de cinema, né, iluminando pontualmente, né, alguma coisa, ele vai dizer que isso é da ordem do feminino. E aí, por sua vez, no apercebenças, ele vai transformar, né, esse participio passado numa palavra feminina também. A questão é que na obra do Gilberman isso não é desenvolvido, né? Ele faz essas pequenas, né, inserções, mas ele, de certa forma, ele não desenvolve. Né? E nas apercebenças ainda tem uma outra coisa, né? Que o poema do Baudelaire, que ele vai retirar como, né, como essa referência da apercebença, é a uma passante, né? É também uma mulher que passa, né, digamos assim. Então, por exemplo, no meu projeto de pesquisa do pós-doc, eu propus reconstituir esse caminho do Didi Berman para mostrar que ali existe uma ideia de um feminino pensado enquanto uma positividade. Então, portanto, uma lógica totalizante, portanto, uma lógica fálica, né, tal como o Lacan vai pensar, né, na lógica da diferença sexual, na lógica da sexuação do Seminário 20, né, o não fálico, né, que seria o lado feminino, seria aquilo que escaparia às lógicas, às pretensões do universal. Né? Então, é nisso que eu compreendo isso como uma certa positividade. Eu falei que não daria tempo, né? Porque para chegar nessa ideia do não todo, o Lacan faz um grande percurso. Né? Ele vai desde a lógica aristotélica, né? Então é uma lógica, uma descrição matemática do que seria o feminino e o masculino, né? Então, isso é uma fórmula que se lê, né? E ele vai ler o Aristóteles à luz do mito da Horda Primeva, do Totem e Tabu, livro do Freud de 1913. Né? Então, ele vai pensar a ideia do feminino como um modo de se submeter à função fálica, né? Pela noção de que não há nenhuma mulher que não... Bom, eu não vou falar disso porque isso seria muito complexo, eu acho que eu não sei se eu conseguiria avançar para explicar isso de uma forma que pareça coesa e simples. Né? Então, mas essa ideia do feminino no Didi Berman são as pequenas inserções, né, que ele não vai muito à frente, mas aí eu vou pegando essas inserções e pensando como todas as noções positivas, tanto de imagem quanto de modalidade do visível, ele joga para o lado do feminino, na figura da imagem não toda, né, quando ele faz referência à mulher não toda do Lacan, na figura do vagalume, né, que é um significante feminino em francês e feminino em italiano, né, de onde ele retira, porque ele está no diálogo com Pasolini, e também das apercebenças como uma forma substantivada, né, que diz respeito a uma modalidade do visível, né, que não é essa modalidade que consegue ser capturada pela lógica da totalidade. Obrigada. Achei muito bom pensar esse não todo como uma potência e essa relação entre o totalizante e o totalitário. Você acredita que eu nunca tinha feito essa relação? Tem tudo a ver. Eu queria... Bom, acho que não sei se não tem questão no YouTube, mas eu queria, enquanto as questões não vêm, fazer também... Aproveitar esse gancho da Anne, que eu também fiquei inspirada por essa questão do não todo, né, e do Lacan. Enfim, né, mas primeiramente, assim, quando você começou a falar do Halbertmann, né, do Jack Halbertmann, e quando a questão que você traz como é que é? Pela uma filosofia queer, né, se eu não me engano. A arte queer do fracasso. Isso, a arte queer do fracasso. Não sei se eu tô conseguindo ver. Aí eu falei filosofia queer do fracasso, mas é isso aí, arte e filosofia estamos juntos. Tudo a ver. Aí, assim, na época faz um tempo que eu li esse texto, né, e te ouvindo falar, assim, eu fiquei um pouco pensando, né, o que essas vidas queers, né, que
que ele traz no livro carrega como falha, né? E assim, como essas falhas é o que produz a vulnerabilidades, visto que a falha é justamente em relação a todo esse estilo que é normativo, dominante, enfim. Hegemônico. E é hegemônico. Então, quem foge às normas, né? Trazendo aqui para o debate as regras, né, heteronormativas, né, da família tradicional, são essas pessoas que sofrem, né, a violência, inclusive até a aniquilação por falhar, né, por escapar dessa determinação. E aí, voltando aqui, quando você trouxe aquela questão do lamento das imagens, né, da luz e da escuridão, e da luz, da escuridão como uma dimensão negativa e a luz como uma dimensão positiva, aí me veio essa questão, né? Quem que coloca essa luz, né? Dentro desse sistema capitalista, né? A serviço de quem está essa luz, né? Que é o que vai iluminar. Então você falou essa questão dos fazedores de imagens, né? E aí quando eu ouvi você falando trazendo o Albertman, né? Falando dessa questão das falhas, me trouxe isso também, né? Tipo assim, mas quem que define o que é essa determinação, o que é essa falha, né? E exatamente por escapar dessa luz, né? E por residir numa escuridão, né? No caso, dentro dessas concepções. Então, esse deslocamento, essa escuridão, assim, seria também a luz desses fazedores, né? Dessas imagens, no primeiro momento, pensando nessa lógica hegemônica capitalista. E aí, enfim, foi assim, te ouvindo falar e fui anotando, e aí cheguei nessa questão, né? Não sei se vai fazer sentido para você, mas eu queria também te ouvir falar mais sobre isso. Então, seria possível uma associação, né? Assim, dessa vontade de potência, que é o que dá essa falha, esse caráter mais produtivo, né? Por essa questão do queer, por exemplo, que é o que o Jack trata no livro dele. Mesmo ela produzindo uma ferida, né? Ele trata isso assim, que a ferida é o que vai produzir, né, por ser uma abertura, é também um lugar de dor, mas também de possibilidade do que seria, então, possível. E como a gente pode pensar, quando você falou a questão do todo, do não todo, que o não todo também é essa coisa que escapa do discurso, né? Então, acho que eu fiz essa associação que eu não sei também se é possível, então eu queria te ouvir falar mais sobre, de essa escuridão também relacionada ao não todo, né? Assim, como essa lógica capitalista dominante, ela busca colocar uma luz e também estabelecer uma totalidade. Quando se escapa dessa luz, né? Quando se localiza nessa escuridão, e quando também não se enquadra nessa totalidade, a gente vê esse lugar em que é possível se pensar um campo de produções a partir dessas feridas, que são aos quais a gente acaba se sujeitando dentro dessa dinâmica, né? Enfim, eu não sei se está fazendo sentido para você, mas estou aí fluindo. Muita coisa, Ju, maravilhosa, inclusive. Assim, Então, se eu pudesse tentar fazer um paralelo, assim, pegando a sua junção, né, entre a questão do queer, já que eu usei uma referência, né, eu percebi que eu cheguei muito atrasada, né, nesse texto. Eu li esse livro esse ano, né, A Arte Queer do Fracasso, e eu, assim, toda vez que eu menciono, todo mundo, eu li esse livro, sei lá, não sei quantos anos, eu falei, gente, eu estou muito desatualizada mesmo, porque foi um livro que me impactou bastante, né, eu não tive tempo ainda de trabalhar ele o suficiente. E esse livro, inclusive, não está nem nesse material que eu tinha escrito sobre o Jarre, né? Eu incorporei ele aqui para a fala, porque eu achei que tinha tudo a ver com o que eu estava pensando como fracasso, né? Então, então, você tentando pensar um pouco esses paralelos, né, da escuridão, totalidade, a questão do queer, eu não falaria em escuridão, né? Eu falaria justamente nessa luz intermitente, incapturável. Então, o queer poderia também ser pensado por essa metáfora do vagalume, né? Então, isso que é sempre alguma coisa que vai resistir justamente às lógicas da heteronormatividade, às lógicas normativas, reguladoras, impositivas, né? Tirânicas, né? Ou isso ou aquilo, né? As lógicas binárias, né? Então, a gente poderia pensar, então, a escuridão e a totalidade dentro desses polos das lógicas dicotômicas, binárias,
e o não todo justamente como uma operação numa outra lógica, né? Então já é até problemático a gente falar em masculino e feminino, né? Isso cria um problema, né? Porque aí a gente está recaindo no binarismo. Então, isso que vai mostrar alguma coisa intermitente, né, incapturável, aí eu poderia colocar a questão do queer como essa ideia do vagalume, do não todo. Né? Então, por exemplo, o Halberstam, ele cita uma fotógrafa, né, nesse artigo, que é a Diane Arbus, né, que fotografou essas pessoas estranhas, né, o queer, tem uma coisa ali meio perturbadora, né, naquelas fotografias, e ele vai dizer que ela vai tentar assegurar que nós reconheçamos justamente aquilo que nós não podemos ver. Né? Então, assim, justamente aquilo que não consegue, de fato, ser possuído, né, capturado pela violência do espetáculo. Né? O que a gente está vendo agora? Né? No momento, o Brasil é um país, né, exemplar para a gente falar disso. Né? De certa forma, um neoliberalismo que reconhece, né, essas vidas. Reconhece porque elas são... porque elas podem comprar, porque elas se transformam em consumidores, né? Então há um certo reconhecimento, mas uma falta total de reconhecimento político. E essa falta total de reconhecimento político implica que essas vidas continuem sendo aniquiladas. Né? Por um lado, se vê uma maior representatividade, mas, por outro, uma violência total contra esses corpos. Né? Ou seja, o espetáculo, ele ilumina, de fato, né? Em certo sentido. Né? Ele faz entrar dentro da lógica representacional, né? Da lógica que é uma lógica hegemônica. Né? É isso que o Didi Berman está questionando. Essa lógica é uma lógica hegemônica, ela é uma lógica da totalidade. É uma furada entrar nessa lógica. Né? Então, justamente quando você opera, então, pegando a metáfora do vagalume, que eu acho muito boa, por uma luz que se desloca, né, o tempo todo, né, e é uma luz precária, né, falhada, não no sentido negativo, mas no sentido positivo da palavra, né, é aí que os sistemas hegemônicos têm mais dificuldade de aprender e capturar. Né? Então, de certa forma, nem na escuridão, ou seja, porque a escuridão implica que elas não sejam vidas reconhecidas, né, que elas não tenham nenhum estatuto político, mas também nem na claridade total. Né? Agora, politicamente, como a gente chega, né, nisso, né, isso vale para qualquer tipo de vida marginalizada, né, para as populações negras, para as mulheres, né, assim, vidas passíveis de serem matáveis, né, exterminados, para usar o termo do Homo sapiens lá do Agamben. Né? Então, me parece que é uma tentativa de pensar eticamente, né, a partir desses tensionamentos, né, constantes entre a escuridão e a luminosidade, alguma coisa que seja sempre um certo ponto de escape dessa lógica. Né? Eu não sei se era exatamente nisso que você... mas pegando assim essas articulações que você fez, eu acho que era isso... E ele tem uma questão nesse artigo com a questão da escuridão e da luz, porque ele menciona esses fotógrafos, né? Mas eu teria que reler para talvez dar uma resposta mais interessante. Mas eu acho que a partir do que você falou, eu acho que era por aí que eu iria. Sim, perfeito, Ju. Muito obrigada. Eu gostei muito dessa metáfora do vagalume, assim, vou pegar para a vida. Parece um livro super simples, né? É um livro curtinho, ele é muito curto, e ele, de fato, é um livro muito fácil de compreensão, mas tem um certo desdobramento assim, dele dentro da obra do Didi Berman que o complexifica. Né? Então, todo esse debate da questão do todo, né? Do não todo, isso aparece de novo nesse livro. Né? Então, eu indico, super indico a leitura, é um livro magnífico. Eu queria te oferecer um outro ponto de vista, a partir desse comentário que você fez, sobre os regimes totalizantes orbitarem em torno de imagens fixas.
Como se essas imagens pudessem nos proteger do mal-estar. Na terça-feira, eu e Bruna estivemos aqui mediando a mesa com a professora Márcia Schubach, e ela estava analisando um fenômeno muito parecido com você, dessa intermitência, do que pode surgir nessas frestas, mas partindo do princípio de que o fascismo é esse regime uma qualquerização, né? Dessa ambiguação radical, como se tudo pudesse ser deslocado de sentido e você não conseguisse nunca amarrar o sentido de uma coisa. E aí seria essa nova faceta do fascismo que a gente tem experimentado. E aí eu fico pensando, a partir disso, o Didi Berman, claramente, ele está pensando a partir do fascismo europeu, né, de 100 anos atrás, e aí eu fico pensando de que forma a gente tem essa ambiguação muito presente em discursos bolsonaristas, né? Tudo muito questionável, tudo muito facilmente colocado em termos de uma conspiração, de difícil amarração. Essa é a minha opinião, essa é a sua, mas... E de que forma a gente consegue pensar isso à luz dessa crise? Eu não sei, eu estou nem conseguindo formular. Estou aqui pensando e falando, mas... Está fazendo algum sentido? Não, está fazendo algum sentido. Essa ideia de que nesse fascismo a brasileira, né, então já teria um outro desdobramento, né, porque justamente ele não tem... então ele não teria uma imagem parada, fixa, ele está o tempo todo jogando com a falta como de sentido. Como se ele tivesse capturado esse mecanismo, que a princípio era um mecanismo de resistência, mas agora para operar ao próprio favor. Não, eu acho que isso, eu acho que isso pode ser colocado nesse material, né? Eu faço uma observação sobre o governo do Bolsonaro, né? Então, eu estou tentando achar aqui. Que me parece, por exemplo, essa questão da imagem parada, né, da imagem fixa, ela está dependente, né, na minha reflexão, de uma autora que é a Susan Buck-Moss. Né? Então, eu não citei a Susan Buck-Moss hoje, porque também eu fiz esse recorte. Né? Então, a Susan Buck-Moss ela tem um texto que claro que vocês conhecem, né, que é o seu texto Estética e Anestética, né, que é um texto... ela não é uma autora muito publicada no Brasil, infelizmente, né? Assim, a gente tem poucos textos dela traduzidos, né? Então é um texto sobre que tem subtítulo, né? Uma reconsideração da obra de arte de Walter Benjamin. Né? Então, nesse texto, ela tem um momento que ela fala sobre uma teoria do fascismo como uma teoria do estádio do espelho do Lacan. Né? Aí vem essa questão da psicanálise de novo. Né? Então, ela vai mostrar que para o fascismo criar, né, uma ilusão, né, de um todo integrado, né, blindado, produzir uma ilusão de interesse, de inteireza, né, e não de fragmentação, ela vai mostrar que o Hitler treinava, né, na frente do espelho. E aí ela constrói uma hipótese, né, que vai pensar como a política fascista, né, tem a ver com esse momento. O que é o estágio do espelho? Ele é o momento em que uma criança, né, de seus 6 a 18 meses reconhece triunfalmente sua imagem no espelho. Né? Ela se identifica com essa unidade corporal imaginária. Né? Então, antes ela era uma coisa fragmentária e tem um momento que ela reconhece, né, que ela é um certo todo. Né? Então, e é nesse momento, né, que o sujeito cristaliza uma visão do eu, né, que ao se identificar com essa imagem especular, né, a partir de ou seja, ali uma vivência narcísica do eu como esse refletido no espelho. Né? Então, a criança se identifica com a forma de um eu, né, de um modo que ela esconde, né, a sua própria falta. Né?
mas no mesmo momento que ela reconhece como sendo essa a sua imagem, né, insinua-se, né, no espaço, fora da cena, né, ou fora do espelho, fora do quadro, né, como um perigo sempre a ameaçar os sujeitos, né, uma certa fantasia de fragmentação, um trauma infantil, né, original, que o Lacan vai chamar de corpo despedaçado. E aí a Susan Buck-Moss ela vai mostrar a proximidade histórica desse texto do Lacan, que é de 36, com o totalitarismo, né? Então, assinalando então como uma teoria, né, do estágio do espelho pode ser pensada como uma teoria do fascismo, né? Então, ou seja, o que seria um regime totalitário, né? Ou seja, uma representação de um corpo como blindado, né? Uma ilusão de invulnerabilidade, né? Então, ela vai dizer que o Hitler, né, orientado por um cantor de ópera, ele treinava seus gestos e expressões diante de um espelho, né? A fim de conseguir, né, um efeito reflexivo capaz de devolver ao homem da multidão a sua própria imagem, a imagem narcísica de um eu intacto, construída em oposição, né, ao medo desse corpo fragmentado, despedaçado. Então, a ênfase, por exemplo, do governo Bolsonaro nesses significantes, né, o tudo, o todo, né, o seu próprio slogan de campanha é isso, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tal como, né, uma versão requentada, né, do Alemanha acima de tudo, né? Então, há ainda um significante, né, da totalidade. O próprio slogan do governo é esse significante, né? Então, há também mesmo diante dessa falta de sentido, né, de alguma coisa que é confusa o tempo todo, um certo apelo a uma imagem de um corpo masculino, né, digo masculino, branco, heterossexual, né, inviolável, com destaque, né, em particular, para essas frases que ele proferiu ao longo da pandemia, né? O que é a questão da gripezinha, do seu histórico de atleta? É a construção de um corpo, uma construção ilusória, é óbvio, né? É forte, superior e íntegro, né? Então, isso é um comentário que também tem no texto, né? Então, assim, eu entendo que a gente tem que fazer uma certa reavaliação, né, de que o fascismo europeu o fascismo brasileiro não é a mesma coisa que o fascismo europeu, né? Essas diferenças, né, muito fundamentais, mas que não desaparece esse apelo à totalidade, né? Então, isso se verifica no próprio slogan de campanha com o qual ele foi eleito, né? Essa ideia do homem mediano, né? Eu lembro que a Eliane Brum, logo que ele foi eleito, escreveu um texto magnífico no El País, alguma coisa do Bolsonaro, um homem médio, um homem qualquer, né? Que é também uma tentativa de devolver para esse homem, né, branco, heterossexual, medíocre, sei lá, né? A sua própria imagem, né? A sua imagem já, né, ilusória, né, como uma imagem triunfal, né? É alguém que veste a faixa de presidente, né, que é o chefe da nação e tal. Mas isso é só uma ilusão, uma ficção, né? Que tanto o estágio do espelho do Lacan quanto o modo como a Susan Buck-Moss vai pensar, né, como Hitler treinava na frente do espelho, né? Então, isso é só uma ficção uma fantasia que tem que ser desmontada, né? Então, por exemplo, o Didi Berman vai criar o conceito de imagem fantasma, né? E lembrando que em francês fantasia e fantasma, mesma palavra, né? Nossa, Juliana, achei isso muito bom. Até lembrando, né, dessa uniformização, né, todo mundo com essa camisa da CBF, né, esse coletivo, essa identificação com esse grande corpo, né, essa construção de lógica militar por excelência, né, em operação. Né? A bandeira, né, disso, né? O signo, o apelo à bandeira, né, o modo como esse significante é organizado como alguma coisa que dá conta de uma totalidade. Né? Sim, somos todos patriotas. Também. Que se identificam com esse significante. Né? Se esse significante é desmontado, muita coisa vai junto, entendeu? Obrigada.
Ainda não chegaram questões do YouTube. Juliana, você deixou todos sem palavras. Então, Bruna, se tiver mais alguma questão, pode fazer. Gente, mas também não tem problema, assim, se vocês quiserem também encerrar, também não, a gente não precisa ficar aqui. Não, olha só, eu particularmente estou encantada. Eu estou deixando aberto para a Bruna também, se ela não tem mais questões. Ela tinha comentado comigo. Se fosse presencialmente, eu já teria falado, gente, eba, vamos para Catareira, acabou. Olha, estamos aqui, ó, que eu vi. Pô, cadê o meu? Todo mundo tá bebendo? Ah, não, pera lá. Se quiser pegar o teu, Não, mas... Não, assim, igual... Eu acho que muitas coisas estão sendo atravessadas, assim. Gostei muito dessa questão da ficção, né? Que você traz, assim, do corpo totalitário, né? Como esse todo, como isso se constrói, assim, numa tentativa de uma ficção, assim, né? De um fechamento, né? E aí você trouxe também o Beckett, né, na questão da falha. E aí, quando falo ficção, eu já vou começa a puxar sardinha para o meu lado, ela fala de teatro. Mas aí você traz o Beckett nessa questão da falha, né, de quando que a palavra, você também trouxe essa questão da imagem representável, da imagem não irrepresentável, e a linguagem, ela surge, desculpa, a imagem surge quando a palavra parece falhar, e a palavra surge quando a imagem parece falhar. Né? Então, eu acho que esse é o momento em que a gente pode pensar nesse campo produtivo. E aí, quando a gente trata, né, você trouxe o Beckett, e aí eu me veio, assim, quando você falava, me veio o Fim de Partida, aquela peça dele em que, para mim, tem uma frase que eu acho, assim, icônica, que é em que o Clough pergunta, né, você sabe do que ela morreu? Aí ele responde, foi de escuridão. Então, assim, né, e aí a gente já estava falando essa questão... E aí, assim, a gente trouxe essa questão do vagalume, da luz intermitente, da questão da escuridão e da luz, e aí já me puxou aqui para o Beckett, essa questão essa luz, que aí é uma luz, é uma escuridão, e aí como a gente faz para repensar, né, como resistir ao meio a esses destroços. E aí eu acho que Fim de Partida é uma peça assim que eu sou apaixonada por ela, do Beckett, em que ele traz isso assim, essa questão da morte da personagem, né? São duas personagens que estão ali resistindo em meio a um cenário de ruína, né? Assim, então é uma personagem que ela existe, mas não existe no lugar que é um não lugar, né? Ela existe ou ela resiste. Então assim, e ele traz um pouco essa questão dos destroços, né? Assim, como acho que o principal protagonista dessa peça são os destroços, é a ruína, e essa ruína a gente vê, inclusive, nas próprias personagens. E aí, quando você pegando assim, para mim tá tudo assim, você fala, a Annelise vai, eu vou e pego, vou puxando. E acho que a gente vai construindo juntos, porque, enfim. E eu acho que assim, uma contraposição, né, a essa noção dessa ruptura do drama é também a questão do belo animal, na lógica aristotélica, que também clareia um pouco nessa noção do espetáculo. E aí, quando a gente rompe esse espetáculo, né, a gente faz a questão da ruptura do significante, como você falou agora há pouco, eu acho que a gente pode pensar essa questão da falha também na cena, né? Assim, como a gente pode trazer essas falhas não só a partir de uma cena teatral, por exemplo, mas nas nossas vivências, nossas atuações cotidianas, e usar desse momento das ruínas, ou que os destroços vêm à tona, para pensar estratégias, né, de resistências, ou de... Eu não sei, não gosto muito dessa palavra tanto da resistência, eu gosto muito de pensar em reação, ao invés de resistir, porque resistir parece que a gente está... Assim, ainda a gente está perdendo, né? Acho que reagir seria mais... Persistência, né? Isso. O Didi Berman diria sobrevivência, por exemplo. Isso. E aí é isso, assim. Eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso também, sobre essa questão do espetáculo e da cena e de como a gente pode trazer, assim, o atuar, né, a atuação, o movimento cênico também para a nossa ação, né, assim, essa questão da ruptura
nas estratégias da convivência. Enfim, eu estou mais assim, jogando sementinhas para a gente continuar conversando mais. Eu gostei de te ouvir falar disso, assim, trouxe essas questões. Especificamente quando ela morreu de escuridão, né? Assim, e aí, essa morte é uma morte mesmo? É o lugar onde acontece essa falha e a gente pode pensar, e essa ferida sangra, e a partir desse sangramento aí, dessa ferida aberta, a gente pode aí pensar em formas de produção. Eu gostei muito dessa citação que você trouxe. Eu realmente não sou uma estudiosa de teatro, né? O Beckett ele entra aqui porque ele é a referência do Jaar para fazer essa ação, né, e construir essa obra. E ele mesmo fala na entrevista que ele estava um pouco completamente perdido, desorientado, e é o Beckett que resgata ele de alguma forma. E aí eu fui construindo um pouco essa ideia por conta da questão da falha, do fracasso, que isso na obra do Beckett é alguma coisa que aparece, né? Então você tem ali uma cena em que os personagens não evoluem, né? Eles falam alguma coisa, eles não conseguem falar, eles não conseguem se entender. Então há uma falha total, né, no registro da comunicabilidade. Então a gente pode pensar aqui que a linguagem, né, ela não é um instrumento em favor da comunicação, né? Então, por exemplo, como vai dizer o Lacan, o ato falho é o único ato bem sucedido, né? Então, assim, eu estou tentando pensar uma outra concepção de linguagem, né, que não tem a ver com a transmissão de uma mensagem, né? Então tem a ver com o próprio saber fazer com a linguagem no momento em que os sentidos não operam de alguma forma, né? Então é uma aposta, né, de que isso não é o fracasso da linguagem, mas é uma sua potência, seu tesouro mais precioso, digamos assim. No momento, né? Então isso para a psicanálise é alguma coisa muito importante, né? Então, quando você está em análise, né, falando, né, e tem alguém ali, né, que é um analista que está escutando a sua fala, ninguém está interessado nesse encadeamento lógico discursivo, né? O que interessa justamente é o momento onde tem alguma coisa que falha, né? Seja numa palavra que vem a ocupar o lugar de outra, né, no ato falho, seja num esquecimento, seja numa homofonia, seja numa ambiguidade, né, num certo momento enigmático, é que alguma coisa acontece, né? E todo o trabalho, né, da psicanálise é em cima justamente desses momentos, né? Então, eu não sei se eu posso contribuir para alguma coisa em relação ao teatro, porque realmente eu não sou uma estudiosa do teatro, né? Que eu consigo, até onde eu consigo ir, né? Que justamente esse empobrecimento dos meios, né? Que o Beckett trabalhava, ou seja, uma coisa uma linguagem muito precária, né? Ali, né? Tava alguma coisa, né? Muito potente, muito importante do seu teatro, né? Mais uma coisa que eu posso falar, né? Mas isso aí é o Beckett mais numa outra chave, que é essa ideia dele escrever sem ser na língua materna, né? Então, o Beckett ele se despojou da sua língua materna, o inglês, para escrever em francês. Por que ele faz isso? Porque ele dizia que era mais fácil escrever sem estilo em francês, né? Em uma outra ocasião, ele fala que era para fazer notar eu cito essas frases que eu tenho bem de cabeça, porque eu fiz essa referência na minha tese, né? Então, esse fazer notar que ele escreve em francês, né, por faire remarquer moi, quer dizer que, né, ele já destrói a sintaxe correta dessa frase, né? Ele escreve propositalmente errado, né, numa outra língua. O que isso tem a ver, né? Ou seja, ele se expropria, né, de um território comum, né? Isso que parece que a gente já nasce sabendo falar, né? A nossa língua materna, né? E não se trata de já nascer saber falar, né? A gente não nasce sabendo falar, né? Se falar é sempre perder o tempo todo, né? A gente não como Aristóteles acreditava, né? Os homens, né? Porque a tradução é os homens, né? Mas, enfim, né? Uma dupla exclusão, né? Os homens são aqueles que possuem as palavras, né?
Então, o animal que possui a palavra. Então, não se trata de posse da linguagem, né? Ou seja, você tem que, de certa forma, entrar na linguagem, e entrar na linguagem é também ter um reconhecimento político, né? Entrar no campo simbólico. Mas é sempre uma experiência da perda, né? Por quê? Porque quando a gente entra na linguagem, existe alguma coisa que nos interdita, né? Isso que a psicanálise vai chamar de castração. Essa interdição, né? Ou seja, isso do qual nós somos privados, que é sempre uma falta constitutiva que nos ameaça, é isso que essas lógicas, né, do espelho, os totalitarismos, eles tentam esconder e domesticar. Então, essa ideia do Beckett, né, quando ele se despoja da própria língua para escrever errado numa outra língua, né, aí está o seu gesto radical de linguagem, né? Ou seja, no certo sentido, no campo da arte, a gente pode entender que as expropriações têm muito mais força do que as posses, né? Então, eu acho que é isso que eu poderia falar, que ali existe um artista que se despoja das certezas, da efetividade da comunicação, né? É como se a comunicação fosse alguma coisa que tem uma teleologia, né? Ela vai em direção a uma transmissão de mensagem, né? Uma comunicação, para pensar a linguagem no outro registro, já muito mais atravessada pelas falhas, pelo momento em que alguma coisa não funciona, né? Então, ele vai retirar daí a sua... um certo tesouro, né? Achei perfeito, Ju. Inclusive, eu acho que você até respondeu da forma que eu acho que eu não perguntei tão bem, mas você falou. Eu falei, devia ter falado exatamente isso. Eu queria saber também essa questão da linguagem, né? Como que a gente pode pensar que a experiência, acho que ela antecede a linguagem, né? A partir do que a gente vivencia é que se constrói, né? A gente pode... não sei se eu vou pensar a própria construção, mas enfim, a partir do que a gente experimenta é que vem as questões, e a partir dessas questões a gente pode enfim, né, transformar essa nossa relação com o mundo, e não o contrário, né? Porque às vezes parece que não é do todo da linguagem que se dá algo, né? Mas pelo contrário, do algo, do que está acontecendo, dos acontecimentos, é que a gente extrai essa linguagem. Eu acho que no campo teatral, assim, isso é muito evidente, enfim, em dramaturgos como Beckett, por exemplo, Pirandello, Brecht, que eu trabalhei mais no meu mestrado. E aí eu acho que exatamente isso, né? Esse gesto que você mostra, assim, né? Dessa falha, e como que a gente, a partir disso, a gente pode, enfim, fazer dessa falha um movimento de uma desconstrução da linguagem, de uma repensar, né? Outras formas de se experimentar a convivência, vivências, relações, né? Para além dessa lógica canônica, que é para não cair nesse lugar do binário, da hegemonia, ou da lógica, ou até mesmo da linguagem que acaba fechando, né? Como a gente encontra essas falhas, essas aberturas para desconstruir e pensar outras formas. Muito obrigada. Assim, vou sair daqui com a cabeça assim, fervilhando. Incrível. Eu estou na mesma. Tem me encantado muito esse tema de deixar o silêncio falar, de dar um jeito de inserir essas brechas no discurso. Eu nem sei ainda como trabalhar com esse mecanismo, mas quando eu vejo as pessoas utilizando, Graça Passou, por exemplo, eu fico encantada. Sim. Bom, não chegou nenhuma questão até agora. Se vocês querem fazer alguma consideração final, se tem mais alguma questão, Bruna? Eu tô de boa. Então é isso. Nossa, Juliana, muito obrigada por tanto. Eu que agradeço o convite. Presente sua fala. E com isso a gente encerra nosso 7º Saluf. Queríamos agradecer a todos também que nos acompanharam nas últimas semanas, que estiveram aqui com a gente. E os que estarão também, né, no futuro. Espero que o próximo seja pessoalmente, gente. Espero também. Para depois a gente poder seguir essa conversa na cantareira. Eu já consigo ver a gente agora descendo as escadas, indo para lá. Né? Não, esse debate já estaria sendo na cantareira.
Ju, Exatamente. muito obrigada. Assim, eu que agradeço o convite, imagina. Parabéns para vocês. Assim, organizar um evento, ainda mais nessas condições, é muito complicado, muito difícil, né? Um evento longo. E é isso. Obrigada. É isso, gente. Até Contribuição mais. maravilhosa, Ju. Muito obrigada mesmo. A gente se Gratidão. encontra semana que vem, tem mais congresso semana que vem. Tem a Abre. Estaremos numa mesa, inclusive. Exatamente. Incrível. É isso, gente. Obrigada também, Rafael do TI, pelo suporte. Obrigada. É isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, valeu, Ju. Muito obrigada. Obrigada.